Financiamento de litígios, investimentos, vantagens, desvantagens e riscos. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, nesta cobertura especial do Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Para falar sobre o assunto, eu vou começar com o ministro João Otávio de Noronha, que é do Superior Tribunal de Justiça, que palestrou aqui no Congresso a respeito desse tema. Ministro, muito obrigado pela entrevista, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O prazer é nosso estar aqui. Ministro, o financiamento de litígio é uma prática ainda nova, né? O que vem a ser exatamente é um investimento no campo jurídico? Sim, o que vem a ser. No Brasil é relativamente novo, mas em países como a Austrália, como a Inglaterra, Singapura, já desde 1990, portanto há 30 anos, há um incentivo a esse tipo de financiamento. Na realidade, o financiamento de litígio é um terceiro aquele que não é parte no processo, financia uma das partes, sem, evidentemente, integrar a relação processual. Ele não é autor, ele não é réu, mas pode financiar geralmente o autor. E, em troca desse financiamento, ele recebe uma parcela do sucesso na demanda. E aqui precisa entender o que ele financia. Ele financia as custas da perícia, as custas judiciais, ok? E até os honorários do advogado. A forma tradicional que nós conhecemos é a gente contrata um advogado, paga os honorários e corre os riscos de um processo. Nesse caso aí, no financiamento de litígios, é dividido o ônus e o bônus? Pode ser, tudo depende. A natureza contratual pode estabelecer. Na verdade, nós já tivemos no passado e temos ainda na Justiça do Trabalho no financiamento de litígios. Era comum um advogado pegar a procuração e dizer: você não me paga nada. Se vencer, vai me pagar 20%, 30%, 40% do sucesso. Isso já era um financiamento de litígio. No caso de precatórios, isso é comum também? Precatório não é financiamento de litígio. Precatório já é um direito constituído onde se transfere direitos. Aí é uma cessão de direitos creditórios. O financiamento de litígio é quando a lide, o conflito ainda não está resolvido. E uma das partes tem interesse em financiar, porque se vencer a ação vai receber uma quantidade enorme de dinheiro. Por exemplo, a crise de Mariana Sobradinho. Na Inglaterra tem associações financiando as vítimas, os familiares das vítimas, a litigar e vão, em troca, receberão um percentual do que for pago a título de indenização. Mas olha bem, essas associações não são partes. Elas não são autônomas, elas financiam. E como é que financia? Elas custeiam as despesas processuais, as despesas de perícia, que são caras, custeiam o pagamento dos pareceres, o advogado. E há duas modalidades: pode assumir o controle integral da ação ou parcial. Mas identificam com certeza demandas que são bem-sucedidas, né? Sim, há uma análise de risco. Os investidores gestão de risco, fazem uma análise para a gestão de risco. E aí você não olha a solvência do financiado, você olha o sucesso, a possibilidade de sucesso. Lógico que olhando a possibilidade de sucesso, você vai olhar a outra parte. Em obtendo esse sucesso, ela terá condições de indenizar, de pagar aquilo que foi condenado. Se for, vale a pena financiar. Se não for, não compensador o financiamento. Há casos até de financiamento em que não cobra nada do financiado, talvez aí uma parte vulnerável, né, do processo. Bom, a finalidade do financiamento, que é chamado em inglês third party funding, é facilitar o acesso à justiça. Muitas vezes a pessoa é muito pobre, não tem condições de litigar. E a gente sabe que o uso do patrocínio de causa pela Defensoria Pública é muito limitado, porque cada defensor tem 5, 6 mil ações. Então, para causas complexas é impossível se valer deste patrocínio, que deve ficar mais reservado às causas de família, né? Às causas de Estado. Já com as causas que têm uma natureza econômica e de valores vultosos, é melhor você ter um financiador. E esse financiador se compromete a receber um percentual do sucesso. Mas o que é importante
Se não obtiver o sucesso, o financiado nada tem a pagar. É risco do financiador. Gestão de risco, muito bem. Agora, quais são as vantagens e outras vantagens e desvantagens e risco? Há risco para o direito? Não, nenhum risco no campo de direito, ao contrário. O que objetiva esse financiamento, do third party funding, ou financiamento de litígio terceiro, é estabelecer uma paridade de armas. O cidadão comum, o pobre que sofreu danos com o transbordamento da represa de Mariana ou de Brumadinho, ele tem o mesmo potencial econômico para litigar do que a Vale do Rio Doce? Evidente que não. O financiamento tende a equiparar, e equipara estabelecendo a paridade das armas. Com isso, o litígio vai transcorrer com partes em igualdade de condição. Aquele que é vulnerável economicamente suple essa vulneração com financiamento de terceiro. E esse terceiro que assume o risco, porque o capital ali colocado não tem garantia de retorno, a garantia do retorno é o sucesso da lide, o sucesso da ação. Se o financiado vencer, ele recebe uma parcela, se não vencer, ele nada receberá. Então, esse risco é calculado, esse risco é medido diante de uma análise criteriosa da possibilidade de êxito na demanda. E o mais importante, as críticas que pairavam ou que se pairam sobre o financiamento de litígio são todas facilmente respondidas. Primeiro, diz que incentivaria as demandas frívolas ou demandas sem mérito, ou atraria muitas demandas... mais carga processual. De consequências imprevisíveis, ou demandas sem razão para aquele que litiga. Não é verdade, porque nenhum financiador vai financiar demandas frívolas, já que o risco é dele. Ele só quer demanda bem avaliada, demanda cujo risco esteja calculado, cuja possibilidade de erro são grandes. Segundo, se estabeleceria aquilo que se denominou comoditização da justiça. Não é verdade. Você não transforma o litígio ou a ação num produto, numa commodity. Na realidade, você possibilita aquele que está em condição de inferioridade litigar no mesmo grau de paridade. Essa é a vantagem. Portanto, eu vejo o financiamento de litígio como um instrumento que visa assegurar o acesso à justiça e, consequentemente, a igualdade das partes no processo. E como um modelo novo, uma prática nova no Brasil, é necessária alguma regulação sobre isso? No Brasil não tem regulação e tem funcionado bem. Na Inglaterra foi proibido por muitos anos, desde 1600 até 1990, era proibido esse financiamento de litígio. Isso chegava a configurar crime na Inglaterra. Em 1990 verificaram que não, que isso é uma bobagem, esse tipo de proibição. É melhor estabelecer critérios que possam permitir a igualdade de condições. E a Inglaterra, embora não tenha uma lei que passou a permitir, a regulação foi feita pelas associações, por uma associação de financiadores. Essa associação criou um código de ética e que tem sido muito elogiado e costumeiramente observado pelos agentes que atuam nesse segmento. E nessa gestão, ministro, de riscos aí, né, como é que fica, por exemplo, a segurança jurídica, os prazos dos processos que costumam às vezes ser longos, enfim, o sigilo de um processo, como é que tudo se compõe? A primeira coisa, não há nenhuma alteração pelos prazos, porque o financiador não integra a relação processual. Sequer se aplica aquela regra de prazo em dobro. O financiador é alguém que não aparece no processo diretamente. Ele está pagando o advogado, ele está custeando o financiado, mas não tem. Mas o que é importante dizer é que pode existir um sigilo no contrato entre o financiador e o financiado, mas é obrigação do financiado comunicar ao juiz
que ele está recebendo um financiamento e quem está financiando, porque isso tem impacto na relação processual para verificar se não há impedimento do juiz, se não é caso de suspeição do juiz. E para que a parte possa saber que interesses subjazem a esse financiamento. É comum, às vezes, em propriedade industrial, uma empresa financiar outra para querer anular uma patente e levar vantagem com isso. Então, é muito importante que seja observado o princípio da transparência. E na transparência importa divulgar, pelo menos no processo, para outra parte, para o juiz, quem está atrás financiando o autor da demanda. Como é que se dá essa relação? É o cliente que busca esse serviço ou é a empresa, a instituição que oferece, que vai atrás do cliente? Pode acontecer ambas as situações. Na verdade, nós já temos no Brasil e temos no mundo. Hoje, o país mais avançado em financiamento de litígio é a Austrália. Mas grandes operações têm surgido em Singapura, nos Estados Unidos é mais problemático, por causa da legislação, que é estadual, há um problema, inclusive, com as regras que permitem o advogado ser financiado ou participar. A Inglaterra avançou muito, é um país que incentiva muito. Eu acredito que o Brasil, nós começamos há pouco tempo, mas já temos várias empresas de financiamento de crédito aqui e o Instituto vai ocupando um espaço grande e vai acontecendo já um implemento muito forte nos financiamentos aqui no nosso país. O Judiciário brasileiro recebeu bem essa iniciativa. Está recebendo bem. E não tem por que não receber. Não há vedação legal, não há nenhuma improbidade, não se tumultua o processo, pelo contrário. Você acha que o perito judicial sobrecarregado pode dedicar o mesmo tempo que um perito contratado? Com certeza não, né? Então, se você analisar bem, o financiamento tem um condão de propiciar uma melhoria da qualidade técnica do processo. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, ministro. Gostaria que no próximo bloco a gente avaliasse um pouco mais essa experiência do financiamento de litígio nessa crise da mineração, no caso de Mariana. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje numa edição especial na cobertura do Congresso da Magistratura Mineira 2024, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Eu converso aqui hoje com o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que palestrou nesse congresso a respeito de financiamento de litígios. Ministro, a respeito do caso de Mariana, que o senhor citou aqui há pouco, essa ação acontece tanto no Brasil como lá fora. Esse financiamento de litígio acontece lá ou acontece aqui também? Porque já são 9 anos e o processo ainda está engatinhando ainda, né? Primeiro que é uma demanda que envolve muitos bilhões e também muitas vítimas. Então, há um número grande. É razoável que isso dure um pouco, mas não precisa durar tanto como está. Acredito que um dos erros dessa condução de Mariana foi a criação de uma fundação. Essa fundação mais emperra do que traz solução para as vítimas, né? Neste caso, que precisa ser resolvido e parece que já estamos chegando próximo a uma solução. O financiamento tem ocorrido na Inglaterra, como uma das empresas associadas à Vale. É uma empresa inglesa, as vítimas começaram a demandar na Inglaterra, mas financiada por fundos ou por associações. Eles veem a possibilidade de receber, como são bilhões, uma boa quantia, uma boa participação nessa demanda ou nesse litígio coletivo. Aliás, o financiamento de litígio é muito utilizado para financiamentos de litígios, sobretudo coletivos, as class action ou aqui as ações coletivas. Se é uma demanda brasileira, tem que andar rápido, porque senão vai faltar dinheiro para indenizar lá e cá, né? Certamente, mas não se pode repetir. Que sair aqui ou sair lá serão, obviamente, compensados. Agora, se o negócio é lucrativo, se o modelo é lucrativo, por que as empresas, os escritórios de advocacia precisam de buscar esses gestores de financiamento fora? Porque o custo de um processo, principalmente em países estrangeiros, é muito elevado. No Brasil ainda é relativamente barato. É aparentemente barato, para determinadas demandas,
Mas para demandas complexas e grandes é caro. Você tem são perícias, você precisa de técnicos que são caros, tem honorários caros, você tem que custear todo o processo. E por que nem sempre tem financiador? Porque nem sempre as demandas são de boa qualidade, que justifique o investimento face ao risco oferecido. A minimização do risco é fundamental para o investidor. Então, no Brasil, uma ação como a Mariana é uma ação caríssima. Os indivíduos sozinhos, ou cada um por si, ficaria muito difícil litigar. Consegue, não tem problema, nós temos a justiça gratuita, mas a possibilidade de êxito não vai ser tão boa quanto é o financiado, que vai ter os melhores peritos, os melhores advogados, né? As melhores contratações. Desigual, então, estabelece. Isso faz com que se estabeleça uma paridade. O que é importante, e a gente alertar, é que o financiador não faz parte do processo, por de regra, não sofre as consequências negativas do processo, as custas e honorários. Mas se houver abuso, ele responde. Ele é equiparado para esse efeito. Esse exemplo veio da Inglaterra, onde um deputado, um membro da Câmara Comum, atacava um parlamentar violentamente um empresário. O empresário vence, perde no primeiro grau, vence no segundo, na hora que vai se ressarcir dos custos do processo, o parlamentar não tinha condições. E aí ele acionou, não, eu quero ser indenizado também, que responda quem investiu, porque quem investiu possibilitou que eu sofresse todas essas consequências negativas do processo, então devem serem responsabilizados. E a justiça acabou condenando o investidor a ressarcir o prejuízo sofrido pelo empresário. Interessante. Bancos participam também desses investimentos? Há fundos criados por banco, não o banco diretamente. Fundos são criados com a intenção. Inclusive, a CVM já autorizou determinados criação de fundos para participação nesse tipo de financiamento. Entendi. Ministro, o senhor falou do caso de Mariana. Tivemos em paralelo o Brumadinho, que até já foi até mais ágil, não tinha recente. Fundação. Não tinha fundação. Então, mas assim, tem a questão também de competências, né? Na Mariana está federal, aqui foi estadual. Qual que é os aspectos que interferiram nisso? O problema tem muito vedetismo nas ações coletivas. Então entra, às vezes, ministro de Estado, eu quero que... O problema foi Minas e Espírito Santo. A verdade é essa. Por onde passa o rio. E o que é com o Rio Doce? E o que aconteceu? Nós verificamos que entra ministro, eu quero dinheiro para isso, eu quero... Não tem dinheiro, ninguém quer dinheiro. Quem tem que ser indenizado são as vítimas. Bom, a coletividade há de ser indenizada porque causou um dano ambiental, então é necessário. Mas não se pode fazer disso um palanque para discurso político. Isso estava acontecendo, infelizmente estava acontecendo. Como Brumadinho era um problema apenas regional, apenas do Estado de Minas, ficou fácil de resolver. A Justiça do Estado, foi mais fácil sentar para fazer acordo, não tinha uma fundação atrás que a gente não sabe por que foi criada e que consome um recurso enorme que deveria estar sendo direcionado para as vítimas e está sendo direcionado para remunerar agentes que não têm uma participação direta no resultado. Eu acredito que vão resolver isso agora. E a verdade é que essa eternização desse litígio desprestigia a própria eficácia da justiça brasileira e da imagem do Brasil no cenário internacional. Por isso, nós precisamos tomar uma providência rapidamente, no sentido de agilizar. O CNJ tem trabalhado para isso, está procurando fazer uma intermediação, embora lá não seja a solução é jurisdicional. E está aqui no Tribunal Regional Federal de Minas, né, a solução, e parece que já está se aproximando a um fim. Tá. Em ambos os casos, ministro, a gente percebe aí que, quer dizer, como o senhor disse, são pessoas que precisam ser reparadas, mas também tem a destruição ambiental. São 19 pessoas no caso de Mariana mortas, né? No caso de Brumadinho são quase 300, né? Mas além das pessoas, tem a destruição ambiental, a destruição da economia local. Como é que se calcula
uma indenização dessa monta, como é que é o parâmetro para isso? É muito difícil estabelecer. E é difícil até de explicar, porque você tem que olhar primeiro o impacto que isso causou no meio ambiente. Qual o investimento tem que fazer para revitalizar o rio que foi atingido. Tem que analisar o dano sofrido nas propriedades e o dano maior, e infelizmente, o infortúnio da vida, né? Realmente é muito complexo. Por falar em complexidade, ministro, o senhor está participando aqui de um congresso da magistratura, né, o terceiro congresso consecutivo aqui da AMAGES, em que temas clássicos, né, de juiz natural, independência, inteligência artificial mais modernos, novos como o senhor está trazendo aqui hoje de financiamento de litígios. Como é que o senhor vê essa composição de temas, sempre combinando aí com essa formação continuada, essa busca por mais conhecimento da magistratura? Eu acho fundamental esses eventos como esse, exatamente porque propicia o debate, o diálogo, o debate, manifestação de novos pensamentos. É assim que o direito progride. E aqui a MAGES está prestando um grande serviço ao país ao fazer não só a justiça em si, mas ao país em termos de desenvolvimento da sua jurisprudência, da doutrina, tem vários doutrinadores. Eu acredito que nós ganhamos muito, nós, da comunidade jurídica, e o povo como beneficiário da aplicação dessas teses que vão evoluindo no processo. Teve um tema que eu achei muito interessante, do julgamento midiático, né? A sociedade midiática, a interferência que isso tem na decisão judicial, né? É bastante complicado manter a autonomia e evitar essa influência que vem de fora. É um debate bastante complexo também. Eu sempre entendi que um dos papéis, um papel fundamental do CNJ é blindar o juiz da interferência alheia, da interferência da imprensa, da interferência dos seus próprios familiares e da interferência do juiz em relação aos superiores. É preciso estabelecer regulamentos e fiscalização que garantam uma atuação isenta do juiz, que o juiz decida apenas com a sua livre convicção motivada porque tirada e apontada os fatos nos autos. Isso é um papel fundamental. Segundo, a imprensa tem influenciado, sim, negativamente, porque ela condena antes da prova ser produzida e condena com provas que não estão, muitas vezes, ou supostas provas ou fatos que não estão caracterizados no processo. Isso é muito ruim para a democracia. Enquanto está no meu inimigo, eu aplaudo. Quando chega em mim, eu censuro. É preciso que a justiça seja isenta. Para isso, ela precisa de juízes bem formados, juízes independentes e juízes capacitados e que sofram e que recebam essa blindagem de um órgão de controle como o CNJ, que não deve existir apenas para punir juízes, mas garantir, sobretudo, a grandeza da justiça brasileira, que tem que ser integrada, formada por juízes independentes. Daí a importância de um congresso como esse para poder sempre trazer essa capacitação. Ministro, eu sempre gosto de pedir aos nossos entrevistados e entrevistadas uma indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor está lendo hoje que é importante dar conhecimento, que as pessoas precisam conhecer? Eu tenho lido muitas coisas, eu não leio um só, mas no campo do direito, eu tenho notado que nós estamos lendo muitos artigos falando hoje dos direitos humanos, da proteção dos direitos humanos e, sobretudo, da relevância dos direitos fundamentais. Eu acho que é importante nós, juízes, ficarmos muito atentos. E me parece também que não podemos ficar apenas atentos e lendo matérias exclusivamente técnicas, mas, sobretudo, aquelas que têm relevância com a cultura geral, com a formação do homem enquanto homem para a sociedade. E o senhor acha que a chegada da inteligência artificial ela pode trazer riscos para esses direitos fundamentais? Não. E deixa eu dizer uma coisa, nós temos muito medo da evolução, a verdade é essa. Quando lançou o avião, pessoas morreram e o avião se firmou. Quando o Júlio Verne escreveu As Sete Léguas
viagens submarinas, ele era tido como um louco, jamais ia acontecer, e estamos acontecendo. Quando o homem foi à Lua por um computador XT, a gente achava que aquilo era o mundo, que não é nada, é menos que um milésimo da memória de um celular atual. A evolução vem, ao fim e ao cabo, para proteger ou melhorar a vida do homem. Observe bem, ninguém desalta a influência da inteligência artificial na medicina, o quanto tem propiciado procedimentos mais seguros, mais avançados, com a robótica, sobretudo. Eu sou um homem de fé no futuro e fé na inteligência do homem. A inteligência artificial é consequência da inteligência antes da máquina, mas da inteligência do próprio homem. Muito bem. Eu conversei aqui com o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, e falamos aqui sobre financiamento de litígios, que foi o tema da palestra de conferência dele aqui no Congresso da Magistratura Mineira 2024. Ministro, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer foi meu de estar aqui com você. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Até a próxima.